Pai do céu a todos, eu sou Paulinho, estou trazendo aqui para o canal mais um vídeo, mais uma palavra para o seu coração, amém? Hoje eu estou trazendo mais uma palavra e Deus colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês, sabe? Hoje eu quero falar um pouco de Jesus e sobre a eternidade também, né? Sobre esse assunto. Então eu quero que se você estiver com uma Bíblia aí perto para acompanhar, 1 Coríntios, né? Carta de Paulo aos Coríntios, seu capítulo 15, a partir do seu versículo 51. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, a Bíblia vai dizer exatamente assim, ó. Eis que vou lhe revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nesse texto, Paulo está falando sobre o grande dia, né? Que o nosso corpo será transformado. E eu quero voltar lá em Gênesis, porque em Romanos Paulo vai falar algo de Adão e Cristo. Em Romanos, né? Romanos Paulo vai falar sobre isso. Em Romanos, seu capítulo 5, a partir do seu versículo 12, Paulo vai fazer essa analogia de Adão e Cristo. E eu vou explicar isso, sabe? E eu quero falar um pouco sobre o nosso corpo, porque o nosso corpo vai ser transformado. E Paulo vai dizer que através de um homem, Adão, nós somos descendentes dele, através do pecado de Adão, lá no princípio, quando o pecado entrou na humanidade, a nossa carne, a humanidade é caída. Nós todos somos pecadores por causa de um, que é Adão. Através dele entrou o pecado na humanidade. E antes do pecado, o ser humano tinha intimidade com Deus, tinha relacionamento com Deus. Então, o homem caiu. E aí entrou a morte na humanidade, porque o salário do pecado é a morte. Então, o homem também não é eterno por causa do pecado. O homem morre. Amém? Então, através do pecado, o homem morre. E Deus tem um plano de enviar seu filho, Jesus. De enviar seu filho que não tinha pecado. E seu filho unigênito que não merecia, mas ele foi em nosso lugar. Porque nós merecíamos a condenação eterna. Nós merecíamos ser condenados pelo pecado. Mas então, Deus envia seu Filho unigênito. Que João 3,16 fala: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, Jesus enviou seu Filho. E quando Cristo padeceu, aqueles se arrependeram do pecado e é purificado através do sangue dele. Ele é transformado, ele se reconcilia com Deus. Paulo vai falar o seguinte, que a gente era inimigos de Deus, mas através de Jesus a gente foi reconciliados com Deus. Se a gente se arrepender do pecado, se a gente querer mudar, Jesus pode transformar nossas vidas. Jesus pode mudar nossas vidas. E Jesus veio nesse propósito para restaurar a comunhão do ser humano com Deus. Jesus veio pagar todo o pecado, veio levar toda a nossa iniquidade naquela cruz, para que o homem possesse a liberdade de novo de acessar o Santo dos Santos. Então a gente é salvo pela graça. Então o nosso corpo, a nossa carne é caída. Então o que Paulo está falando é que por um chamado Adão, todos pecaram, mas por um justo, todos nós somos justificados. Quem é esse justo? É Cristo. Então por um homem Adão, todos nós pecamos, mas veio um homem Jesus e todos nós fomos justificados. Então Jesus veio trazer isso, uma reconstrução, para nos restaurar. Então essa é a mensagem. Então essa é a mensagem do Evangelho. Essa é as boas novas. E aí chegamos nesse texto, para que todos que são salvos, esse corpo que é corruptível, a gente vai ser transformado no corpo incorruptível. E naquele dia, quando Jesus voltar e nos buscar, o nosso corpo vai ser transformado. E esse corpo carnal de pecado, a gente vai ser revestido. E a gente vai ter capacidade de olhar a face de Deus. E a gente vai ter facilidade de olhar a face dele. E isso vai ser maravilhoso, porque a gente não pode por causa do pecado. Então essa transformação. E por isso que Jesus vai nos deu a vida eterna. Por que a vida eterna? Porque ele levou o nosso pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas lá não vai ter pecado. Então lá vai ser eterno, para sempre. E isso, irmãos, é maravilhoso. Por mais que você já saiba disso, é muito provável que sim. Mas isso não deixa de ser maravilhoso e algo tão novo. Porque Deus teve esse plano. Deus fez esse plano de salvação. E nós esperamos para aquele grande dia a gente ser transformado. E junto com os mortos, ao ressoar da última trombeta, nós subirmos e se encontrar com Ele. Então, eu vim trazer essa simples mensagem. Eu não sei como você está com Jesus. Se você não está firme, se você está em pecado. Mas se você está em pecado, ainda há tempo de se arrepender. Porque o que Deus tem no propósito para a sua vida é maior. Deus deseja que você tenha comunhão com Deus. Com comunhão com Ele. Deus deseja que você esteja perto dEle. Então essa mensagem está trazendo para vocês hoje. Jesus quer reconciliar você com Deus. Jesus te ama e Ele quer transformar a sua vida. Então se arrependa do seu pecado. Se arrependa, porque Jesus quer te salvar e Ele quer fazer grandes coisas na sua vida, porque só Ele nos preenche. Porque só Ele pode nos preencher o vazio. É nele que a gente tem vida. É nele que a gente tem a verdadeira alegria. É nele que é a verdade. É nele que a gente é livre. É em Jesus.
Nós somos criados para ter comunhão com Deus e não para vivermos sem pecado. Porque tudo Jesus quer é nos libertar do pecado, porque o pecado só vai trazer consequências ruins. Então, se entrega para Jesus, nega suas vontades, renuncia o pecado e se entrega para Jesus, que o Espírito Santo vai te fortalecer e que você possa viver uma vida de santidade e viver grandes experiências na presença de Deus, porque é isso que Deus quer para você, é isso que Deus deseja para você. Amém? Então essa palavra é simples que eu estou trazendo para vocês hoje. Então que Deus te abençoe e que o Espírito Santo venha trabalhar nessa vida através dessa palavra. Basta você abrir o seu coração para Ele. Amém? Deus te abençoe e que você fique na paz de Jesus Cristo.